Olá, eu sou Paulo Roberto e esse canal é o Skimmer e eu estou apresentando tutorial de desenvolvimento de front-end web com JavaScript. Estamos ainda no tutorial de JavaScript e eu estou apresentando os tipos básicos do JavaScript e algumas operações entre eles. Vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Nós já apresentamos toda essa parte básica, conceitual e da linguagem JavaScript, como nós acessamos a ferramenta básica de desenvolvimento no navegador, as declarações básicas de variáveis com atribuição, apresentamos strings e números. Nesse vídeo, nós vamos entrar nos arrays, né, que são as matrizes de dados, e nos objetos, que são combinações de dados, né, de tipos em tipos maiores. Então, hoje nós vamos entrar nos chamados tipos compostos. Podemos chamar eles também de tipos complexos, mas para evitar confundir com números complexos, porque existem linguagens que têm representação para números complexos, JavaScript não é uma delas, nós vamos usar a nomenclatura de tipos compostos, que são esses dois que eu falei para vocês. Os arrays, né, as matrizes de dados e os objetos. Então, então a gente vai dar uma olhada no que são esses dados. Então, deixa eu tirar esse roteiro daqui e vamos abrir a nossa lousa, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa lousa para a gente pensar um pouquinho a respeito de tipos de dados, né? Nós vimos dois tipos específicos, né? Nós vimos o tipo string. Opa, isso aqui está muito fino. Tá. Nós vimos o tipo string e nós vimos o tipo number. Esse aqui são tipos primitivos do JavaScript. E agora nós vamos ver tipos compostos. Lembra que eu falei da definição de tipo, que não é o conjunto numérico que representa o dado, mas a forma de armazenamento? Quando nós temos o tipo string, nós temos a linguagem armazenando o que é chamado de cadeia de caracteres. Então a gente tem um conjunto de dados sequenciais e cada dado desse, cada elementozinho desse é uma letra, é um caractere. No JavaScript não existe o dado que é o caractere isolado. A gente sempre tem uma cadeia de caracteres, isso primitivamente na linguagem. Outras linguagens, notoriamente o C, o Pascal, o C++, eles possuem o caractere como um tipo primitivo. Só que, assim, é uma outra discussão, são linguagens mais simples em termos de representação, são linguagens de mais baixo nível de representação de dados, então elas não têm essa característica de já representar a cadeia de caracteres como um tipo primitivo. E nós temos um outro tipo, que é o tipo number. Esse tipo number, no JavaScript, é um número de 32 bits. Gente, aqui eu vou precisar fazer uma correção, me desculpem, mas o tamanho do tipo number em JavaScript é 64 bits, não é 32 bits. Por favor, me desculpem, eu verifiquei a referência depois, eu fiquei confuso porque eu percebi que um número de 32 bits é um número muito pequeno
Então eu procurei a referência e verifiquei que o tamanho do número do tipo number em JavaScript é 64 bits. Por favor, entendam que onde eu falo número de 32 bits aqui, eu quero dizer que na verdade é um número de 64 bits, que é um número de 4 bytes. Então a gente tem 4 bytes aqui. Cada byte representa uma parte do número. Internamente, o JavaScript usa essa representação para mostrar inteiros e números de ponto flutuante. Isso é muito pouco para você poder fazer programação, para você poder fazer programação sofisticada. Então a gente precisa desses tipos compostos. O primeiro tipo composto é o array. Em português também chamado de matrizes. Mas a gente vai evitar usar essa nomenclatura de matrizes, porque matrizes em linguagem de programação pode ter um outro significado. A gente vai usar a nomenclatura em inglês mesmo, array. E o outro, objeto composto, ele se chama simplesmente objeto. Existe um outro tipo, né, que é o tipo função, que a gente vai discutir mais tarde. O que é esse tipo array? Esse tipo array, ele é um container em que eu tenho dentro dele uma lista de outros objetos, de outros dados, de outras variáveis. Já o objeto também parece uma lista, mas ele tem uma estrutura diferente. Eu tenho um nome apontando para um determinado dado. Eu tenho um outro nome apontando para um outro determinado dado e assim sucessivamente. A gente não tem um limite para o tamanho dos arrays, nem o limite para o tamanho dos objetos, apenas o limite da memória do nosso computador. Talvez agora seja um pouco difícil entender por que a gente tem esses dois tipos, mas na medida que a gente for avançando na programação, vocês vão entender que esses dois tipos são muito importantes para fazer qualquer tipo de computação de algoritmo mais complexo. Então, vamos sair desse. Vamos sair dessa lousa. Vamos abrir a nossa ferramenta de trabalho, que é o navegador. Vamos apertar F12 aqui para a gente entrar nas ferramentas de desenvolvimento e vamos escolher o console. Um array em JavaScript, ele é simplesmente uma lista de valores. Eu posso representar o array iniciando por uma chave, por um colchete, e colocar os valores aqui. 1, 2, 3, 5, 10. Vou colocar um texto aqui qualquer. E eu tenho aqui um array com esses valores aqui. Vamos atribuir esse array a uma variável. Então eu vou criar uma variável minha lista e vou atribuir esse array aqui, ó. Então, minha lista tem no seu conteúdo esse array, que o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 2, o terceiro elemento é 3, o quarto é 5, o quinto é 10, o sexto é texto. Como que a gente acessa isso dentro do array? A gente tem duas sintaxes. Uma é a sintaxe
de colchete. Então, eu coloco o nome do meu array, abro o colchete, coloco o índice que eu quero, fecho o colchete e eu recupero o elemento específico. Ah, mas o segundo elemento é o 2, não é o 3. Isso acontece porque no JavaScript a indexação dos arrays ou das listas, né, nós podemos chamar isso aqui também de lista. Depois, quando a gente for estudar a estrutura de dados, a gente vai ver que arrays e listas são diferentes dependendo da linguagem ou são a mesma coisa, como no caso do JavaScript. JavaScript a gente pode chamar array e lista indistintamente, porque eles são a mesma coisa em JavaScript. Em outras linguagens pode não ser assim. Então, assim, o índice da lista em JavaScript começa com 0. Então, o primeiro elemento da minha lista é o elemento de índice 0. E eu posso mudar o valor desse elemento. Por exemplo, eu vou mudar o valor desse elemento para -1. Então, minha lista agora tem como primeiro elemento -1, segundo elemento 2, terceiro elemento 3, quarto elemento 5 e assim sucessivamente. E eu posso ter o último elemento de minha lista, vai ser o elemento que tem como índice o comprimento da lista -1. Então, como que eu pego o comprimento da lista? Toda lista tem uma variável membro chamada length. Então, a gente coloca ponto length, a gente tem o comprimento da lista, que são 6 elementos. Então, para eu pegar o último elemento da lista, eu tenho que pegar o elemento 5. O último elemento da minha lista, o elemento 5, ele é a string texto. E o que acontece quando a gente pega um elemento, um índice aqui, com um valor maior ou igual ao comprimento da lista? O JavaScript retorna undefined. Ele está dizendo que o elemento 10 em minha lista não foi definido. Assim como o elemento 6, que é o comprimento da lista, assim como o elemento -1. Porque não existe o índice -1 na minha lista, no meu array, minha lista. E o que acontece se eu atribuir isso aqui? Vamos ver o que acontece com minha lista. Opa. Tá. Minha lista agora tem os elementos que ele já tinha anteriormente e um elemento indexado pelo valor -1. Então, eu posso agora acessar o índice -1 e obter o elemento 1. E qual que é o comprimento de minha lista? O comprimento de minha lista continua sendo 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um sétimo elemento aqui, mas o comprimento de minha lista continua sendo 6. Por quê? Porque o comprimento da lista é sempre dado pelos índices positivos mais o índice 0. Por quê? Porque isso aqui é relevante na hora que a gente for fazer loops, ciclos de processamento. E a gente, eu vou até colocar aqui de volta, no nosso roteiro aqui, a gente vai falar de loops dentro de fluxos de controle. E esses índices de arrays são muito importantes para os loops. Então é por isso, né, e precisa ser consistente. O comprimento precisa ser consistente. Por isso que a gente colocou um índice que não era um número, como posso dizer, positivo no array e ele não afetou o comprimento do array. Porque a gente vai ver que um array também é um objeto. Então, assim, vamos voltar para o nosso navegador e vamos dar uma olhada no nosso
vamos dar uma olhada no nosso array, minha lista, e vamos pegar um objeto, chamar uma função membro, que é uma e a gente vê a lista de índices aqui desse array. Mais tarde eu vou explicar essa sintaxe aqui. Mas eu estou apenas mostrando aqui que os índices de minha lista, mesmo minha lista tendo esse elemento -1 aqui, ele fica restrito aos números positivos. E ele tem 6 índices, os números de 0 a 5. Agora vamos ver objetos. O que é um objeto? Vamos criar um objeto O, que é um tipo que é representado, um objeto vazio, dessa forma aqui, certo? Então eu tenho agora um objeto O, e esse objeto O não tem nada dentro. Agora vamos atribuir no objeto O um novo objeto que tenha uma chave, né? Uma chave, vamos chamar essa chave de, sei lá, nome. E vou colocar o meu nome aqui, Paulo. Aí eu vou colocar também aqui a altura. A minha altura, 1,79 centímetros. Agora eu tenho um objeto que tem duas chaves. Ele é a combinação de dois valores diferentes. O valor nome é o dado identificado por nome e o dado identificado por altura. E eu, assim como a matriz, eu posso acessar esses caras, esses valores, diretamente. Então, se eu coloco O ponto altura ou O ponto nome, eu posso recuperar os dados do objeto O isoladamente. Eu posso, inclusive, atribuir novos valores. Vamos colocar o nome agora como Roberto. E o meu objeto em nome vai ter Roberto e não mais Paulo. Só que vocês estão vendo que eles são acessados usando o operador ponto, que é o mesmo operador de função membro de objeto. A gente vai ver depois que quando a gente declara classes ou instâncias de protótipos de objetos em JavaScript, a gente usa sempre essa sintaxe do operador ponto. Né? O objeto ele é central na programação orientada a objetos. Eu vou explicar isso mais tarde, mas agora a gente pode entender os objetos em JavaScript apenas como conjuntos de chave e valor. Vamos fazer um teste com a função membro keys. Né? Não existe, né, a função membro keys de um objeto. Né? Se eu não me engano, a gente pode chamar a função membro keys da classe do objeto global object do JavaScript e obter as chaves, né, que estão dentro desse objeto O. A gente vai entender mais tarde o que são essas funções de classes ou de objetos globais. Né? O array, ele, se eu não me engano, ele não tem a função keys. A gente pega as keys diretamente da instância do array. Então, assim, tanto o objeto quanto o array são tipos compostos. Por quê? Porque eles são combinação de diversos tipos diferentes. O array como uma lista sequencial numerada, o objeto como uma sequência de chave e valor. E isso vai ser muito importante quando nós estivermos entendendo os loops, os processos circulares repetitivos do JavaScript.
Então hoje a gente vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que é um array, o que é um objeto. E a gente, no próximo vídeo, vai dar uma olhada no próximo tipo, que é muito importante. As funções que permitem a gente fazer subprocedimentos. E aí, tendo tipos, que são números, strings, arrays, objetos. Existem outros tipos também que eu ainda não apresentei. Funções, a gente vai poder entrar em fluxos de controle, que são os condicionais, e os loops, e aí a gente combinando isso tudo vai poder fazer programação bem mais sofisticada. A gente começa a entrar realmente na ideia de programar em JavaScript. A gente sai do básico e a gente começa efetivamente a programar. Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado.